inteligência artificial com vários recursos para que você possa utilizar a API direto, né, e não somente a ferramenta online. Você precisa entrar nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Entrar com seu login ou criar uma nova conta, tá? Tem as instruções passo a passo, observar todas as funcionalidades e a documentação, né, que vai ter uma introdução, uns tutoriais da própria ferramenta, né, as guias e também as referências da API, tá? Como que você pode criar autenticação e tudo mais, tá? Aqui eu já estou aqui no meu perfil, tá? No perfil você pode ver a sua quantidade de uso, né, que tem uma limitação. Você ganha um crédito ao criar a sua primeira credencial de $18, né, até 3 meses, válido por 3 meses, e aí você consegue monitorar, né, qual que é o seu uso percentual, ou então adquirir um plano full, né, que seria para você utilizar todos os recursos. Lembrando que não é só texto, né, então você tem bastante recursos como imagens e outras ferramentas que a OpenAI oferece para você, tá? Bom, então vamos lá. Para que você utilize essa API, você primeiramente precisa criar uma chave, né? Então eu estou aqui em API Key, eu já tenho uma, tá? Depois desse vídeo eu vou eliminá-la e criar uma nova para o meu uso. Então, mas você pode criar quantas chaves forem necessárias, tá? Bom, para que a gente possa demonstrar, eu vou utilizar aqui o REST Debugger X. Essa aplicação é uma aplicação que está em desenvolvimento, deve sair na primeira semana de janeiro de 2023, tá? E ela é semelhante ao REST Debugger que vem no Delphi, porém com muito mais recursos, tá? Isso que nós vamos ver. Eu vou pegar aqui no caso do chat GPT, tá? Vou pegar uma URL que é um endpoint, tá? Então é API openai.com versão 1 e que está liberado, e o endpoint é completions, né? Completions. Então aí o type ele vai devolver application.json, né? O modo de autorização é bearer. Aí eu tenho aqui a minha chave que eu obtive lá no site, tá? E também a gente precisa passar um body, tá? Esse body eu tenho aqui um modelo, né, que é a última versão, e também tudo isso daqui está na documentação, tá? Então aqui qual que é a pergunta, como se eu estivesse utilizando o site, né? Então vou fazer aqui uma pergunta, né? Vou adicionar para que a gente possa fazer um mapeamento, né, dessa requisição, já transformando em código Delphi nativo, tá? Então vou demonstrar isso para vocês. Vou colocar aqui, ó, como consumir uma API REST com Delphi, como se fosse um usuário fazendo uma pergunta direto na ferramenta do site, tá? Aí nós temos outros parâmetros que determinam quantas palavras de retorno, né? Vou colocar aqui 100 mesmo, a gente vai ver na prática como mudar isso. Se você vai usar um conceito de top, né, respostas, ou temperatura, que seria mais ou menos a probabilidade, né? E outras questões que tem tudo anotado lá na documentação, tá? Bom, para o REST Debugger X, você só precisa preencher todos os parâmetros, requisições, né, tipo de autorização, se tiver headers e params, e a body. Geralmente é em JSON, né, o mais comum, e aí basta executar, tá? O REST Debugger X, ele te traz já a resposta, tá? Então a gente pode observar aqui, ó, nós já temos uma resposta da requisição, tá? Já é funcional, e também a requisição em si, tá? Como foi feito. Então você tem aqui já todo o mapeamento, tá? E você pode até modificar essa requisição para criar uma nova, certo? Ferramentas de formatação,
também para você poder validar esse JSON, né? Tudo para a construção dessas classes já no formato que você vai utilizar na sua aplicação, tá? A partir daqui basta gerar, né? E o REST Debugger X vai te pedir qual é o nome da sua classe de requisição, tá? A partir da sua classe de requisição e qual que é o status code esperado, nesse caso é um post, eu espero 200, né, conforme a documentação. Também qual é a classe de resposta, tá? Porque aquele JSON que nós temos aqui de resposta, tá? Ele também vai ser mapeado como uma classe em Delphi, nativo. E as mensagens, tá? Essas mensagens você pode customizar. Aqui a ferramenta já te dá uma base, né, do que seriam os tipos de requisição, de ok, né, de problemas, 400 ou 500, erro de server, né? E a partir daqui você escolhe qual é a biblioteca, né, o framework. Nesse caso aqui eu vou fazer com REST Request for Delphi, que é um dos mais conhecidos e tem compatibilidade com versões anteriores do Delphi e Lazarus e assim por diante, né? Ou teria um modo simples, tá? Mas eu vou deixar com o REST Request for Delphi e dar um build. O que vai acontecer nesse momento? Eu já tenho a classe totalmente pronta, tá? Com um método de requisição. Obviamente você vai transformar isso em parâmetros, né, para sua aplicação, mas esse seria o suficiente, tá? Então, com REST Request for Delphi, esse modelo você consegue trazer a partir de um endpoint, tá? Passando os parâmetros, por exemplo, aqui o token, né? Conforme a documentação do REST Request for Delphi, executar o método e a ferramenta ela te traz o que? Um código compatível com o mapeamento de uma classe de resposta. Então, conforme vai esse post, né, ele te devolve um JSON que já é automaticamente mapeado para essa classe aqui, tá? Então, nesse caso aqui do chat GPT, ele tem todas as respostas, né? Ele pode trazer uma collection de respostas, vai depender muito do que você parametrizou na requisição, tá? E também um tratamento, né, do tipo de mensagem de resposta. Caso der algum problema, você consegue, tá, pegar mandar o status code e receber na sua classe principal. Muito bem, então a partir daqui eu vou salvar todos esses JSON, tá? Vou criar aqui como OpenAI, o response também, e aqui também, ok, e pronto. No próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como a gente consegue utilizar esse código, tá? Com poucas linhas de código, já fazendo uma simulação do que seria essa integração com o Delphi e ChatGPT. Até mais.